Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Que alegria estarmos aqui na casa de Deus nessa noite, né? Que gostoso virmos aqui para adorar o nome do Senhor e ver as crianças aqui participando, né? O Theo já estava ali animado ali na baqueta dele, né? Que essas crianças possam crescer aí felizes em nosso meio, né? Aprendendo desde pequeno a louvar a Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Emerson, um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Choveu o dia todo aqui na nossa região, né? Mas mesmo assim viemos aqui para adorar a Deus. A você também que está em casa, assistindo por essa transmissão, que Deus possa também abençoá-lo, viu? Que aí na segurança do seu lar, as bênçãos de Deus também possam ser derramadas na vida de vocês. Eu queria pedir aos que estão em casa e nós que estamos aqui também, se você puder compartilhar essa transmissão, quem sabe você poderá abençoar outras pessoas também, tá bom? Então estamos transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube, e aí eu tenho certeza que muitas pessoas poderão também ser abençoadas pela palavra de Deus, que será cantada por nós aqui e também lida e explanada aqui pelo pastor Cristiano daqui a pouco. Nós temos um vislumbre assim, sabe, de como vai terminar essa confusão desse mundo. Isso tudo é descrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é incrível, né? Diz Deus que Ele não vai deixar os seus filhos no escuro sem saber do que vai acontecer. Ele sempre vai revelar aos seus profetas aquelas coisas que vão acontecer no futuro. E é por isso que é incrível estudar a palavra de Deus, porque não é só ver como Deus guiou o seu povo no passado, mas como essas coisas desse mundo, essa confusão toda vai terminar. A palavra de Deus é incrível. E ela termina assim, falando um pouquinho lá do Apocalipse, que não tem nada a ver com fim do mundo, calamidade. Tem sim a ver com uma revelação de Deus, o plano de Deus dando certo. E lá no livro do Apocalipse, quer dizer revelação, ele termina dizendo que uma visão de João sobre o trono de Deus. E agora os seus filhos, todos reunidos ali na presença de Deus, começam a adorar a Deus de dia e de noite, sem cessar, dando glórias e glórias a Deus. Nesse contexto, diz Apocalipse que o mal não mais vai existir, a morte já terá sido vencido, as lágrimas terão sido enxugadas dos nossos olhos, o mundo não será como esse que nós conhecemos hoje. E ali haverá um trono, e Deus sentado sobre o seu trono, e os seus filhos todos ao seu redor. Eu fico imaginando esse dia em que o trono do universo mais uma vez será contemplado por todos nós, seus filhos, e não ficaremos dividindo a nossa atenção com vários tronos que esse mundo tenta colocar sobre a nossa vida, vários reis que querem dominar sobre a nossa vida, né? Várias pessoas que querem ser reis sobre a nossa vida. Nesse dia só haverá um rei, um só rebanho, um só pastor, um só Senhor. Eu sonho com esse dia. E hoje eu queria fazer que nós pudéssemos clamar ao Senhor: Senhor, venha reinar sobre a nossa vida. Venha reinar sobre a nossa vida para que esse dia chegue logo, para que eu esteja lá, para que os meus queridos estejam lá, e que esse momento aconteça logo na nossa vida e que, dure a eternidade. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar sobre esse reino, que esse reino venha sobre a nossa vida. Nós vamos pedir que Deus realmente fale ao nosso coração nessa noite, que a sua palavra fale ao nosso coração, que os louvores realmente toquem o nosso coração. Fique de pé, eu vou orar e na sequência permaneça em pé, e nós vamos cantar desse reino, e cantar com todo o nosso coração. Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é grandioso, é bondoso, o Senhor é misericordioso. E a despeito, Senhor Deus, de tudo que o ser humano fez, o Senhor veio a este mundo e morreu em nosso lugar. E o Senhor veio anunciar o seu reino, um reino eterno, um reino de justiça. Queremos, Senhor Deus, nessa noite acender a esperança deste reino eterno em nossa vida, aonde as mazelas desse mundo terão sido passadas, aonde a dor e o sofrimento já não mais existirão, aonde só haverá amor, alegria e a eternidade pela frente. Coloca essa esperança em nosso coração nessa noite, Senhor Deus, que possamos declarar com os nossos lábios que o Senhor vem reinar sobre a nossa vida. Fale a nós nessa noite,
que é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Pois tu és pra mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Pois tu és pra mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Maravilhosas que a gente tem nesse mundo, uma das coisas mais maravilhosas que Deus proporcionou para mim e para você foi o amor dele. E o amor de Deus, ele se revela de várias maneiras. Ele se revela através da criação, através da pureza de uma criança. O amor de Deus, ele se revela quando, passando por momentos de dificuldade e de luta, a gente encontra um amigo aqui na terra com quem a gente pode desabafar, com quem a gente pode contar. O amor de Deus, ele é tão grandioso que a gente não consegue dimensionar. E se a gente fosse falar todas as maneiras que o amor de Deus se revela, a gente passaria a noite toda aqui. E a principal maneira que o amor de Deus se revelou por nós foi na cruz. Quando Deus, um ser grandioso, um ser soberano, se fez homem, veio aqui na terra e decidiu morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos termos vida eterna. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar, que nós iríamos muitas vezes rejeitá-lo, que muitas vezes nós iríamos negá-lo, ainda assim,
O amor dele foi tão grande que ele morreu por mim e por você. E nada melhor do que nós declararmos esse amor de Deus. Esse louvor, o teu amor por mim, fala muito sobre o que o amor de Deus representa na nossa vida. Eu quero convidar você nessa noite a louvar a Deus de todo o seu coração, reconhecendo a grandiosidade do amor dele. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. Chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Mais uma vez, vamos louvar a Deus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. E seu amor por mim
nada faltará. Declare de todo o seu coração. Ele é meu pastor e nada faltará. Mesmo nas lutas e dificuldades. Ele é meu pastor Ele e é nosso nada pastor. faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é o 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 meu pastor e nada faltará. E seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pasto. Esse é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Esse é o tamanho do amor de Deus. O povo de Deus, ele atravessou o Mar Vermelho quando achou que seria impossível atravessar, né? Imagina você estar de frente para o mar e atrás de você ter um exército e você se sentir encurralado e não ter para onde correr. E Deus, com o seu grande poder, abre esse mar e você atravessa esse mar. E numa segunda vez, o povo mais uma vez precisou atravessar as águas que foi o Rio Jordão. E Deus mais uma vez abriu as águas para que o povo dele pudesse atravessar. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é o Deus que pode tudo e pode qualquer coisa. E se diante de você existe um mar de provação, existe um rio de dificuldade, se diante de você existe alguma coisa que aos seus olhos seja impossível, saiba que Deus, ele abre os caminhos no meio das águas para que você atravesse. Saiba que esse é o Deus do impossível. Nesse momento nós vamos declarar isso. Estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível.
Em silêncio vejas o que farei. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por ti lutarei. Por ti lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminhos, meu filho, adiante de ti. Meu anjo irá, exército algum te alcançará. E o mar será puro ao teu redor. Secos teus pés andarão no caminho entre as águas, no caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei, tu passarás, meu filho. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas, tu passarás, meu Ofertar é um ato de adoração, mas não só um ato de adoração. Ofertar é um ato de gratidão. E eu sei que 2020 não deve ter sido um ano fácil para ninguém. Mas mesmo assim nós estamos aqui. E nós temos motivos para agradecer. Mesmo diante de tudo isso que aconteceu. Eu tenho certeza que pelo menos por alguma coisa você pode agradecer. E uma das coisas pelas quais a gente pode agradecer é porque diante de tudo isso que aconteceu conosco e ainda está acontecendo, a gente encontra segurança nos braços do Senhor. Diz um louvor assim: seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em teus braços é o meu descanso. E só isso já é um motivo muito grande para nós agradecermos a Deus. Porque a gente pode olhar para o amor dele, a gente pode olhar para os braços fortes de Jesus e saber que nele a gente encontra o nosso refúgio, nele a gente encontra a nossa fortaleza e nele a gente encontra o nosso abrigo. E nada melhor do que nós ofertarmos a ele como forma de agradecermos. E nesse momento você tem essa oportunidade de agradecer através dos dízimos e das ofertas. Aqui presencialmente nós temos as salvas do lado esquerdo e do lado direito. E você aí de casa, você também pode ofertar e dizimar. Tem os dados bancários. Você pode também participar desse momento tão especial.
eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vamos orar. Pai, muito obrigado que temos os teus braços para que a gente possa realmente descansar. Aliás, são os únicos braços que não nos decepcionam e realmente nós descansamos porque sabemos do grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado que os teus braços nos trazem até aqui, nos mantêm saudáveis, está nos protegendo, está cuidando de nós. E a gente quer a cada dia também abrir os nossos braços para te abraçar e para que o Senhor continue inundando a nossa vida. Então, cuida de nós, ó Pai, e nos abençoe ao abrir também a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos, muito bom estar aqui com cada um de vocês. Queria dar uma boa noite para os nossos amigos da internet também, que estão aí no YouTube, no Facebook, sejam muito bem-vindos. E a gente fica feliz também com você que está aqui. Hoje, como o Emerson já disse, foi um dia chuvoso, né? Eu acho que em toda essa pandemia foi o dia que eu mais vi a praia vazia, foi hoje. Não tinha muitas possibilidades, né? E muito bom estar com você aqui. Queria mandar um abraço muito especial. Nós temos uma telespectadora aí que nos assiste, a nossa querida Ana Bentes. Ana Bentes, queria te dar um abraço especial, agradecer você por todo o carinho e por sempre saber que você está nos acompanhando aí da sua casa. Então, receba o meu abraço aí, a dona Ana Bentes. Bem, nós temos algumas histórias que, por exemplo, algumas pessoas gostam de ler livros. Sabe que alguns livros, pela sua fama, sua quantidade de vendas, alguns livros se tornam filmes, né? Tem uma boa história, tal. E aqueles que são apaixonados por ler o livro, às vezes se decepcionam, porque quando sai o filme, parece que não tem, falta elementos ou sobra elementos que não tinham lá. Porque o filme ele vai precisar de um enredo talvez um pouco mais romântico para que se conte tudo o que realmente está contando ali. Por exemplo, nós temos uma emissora de TV no nosso país que se denomina evangélica, enfim, e produz novelas, né, conteúdos bíblicos. E é normal que nesses conteúdos, para que ela possa chamar a sua atenção, a minha e de um público que principalmente talvez não está nem acostumado com a Bíblia, tem que ter uma história por trás, um enredo, que talvez que não dá veracidade ao que está acontecendo. Por exemplo, eu lembro quando eu fiquei muito ansioso com o lançamento de um filme, o filme Noé, o ator principal que era Noé era Russell Crowe. E quando eu assisti o filme me decepcionei muito, porque se você assistiu e conhece a história, sabe que existem elementos ali que não cabem aqui na Bíblia. E foi interessante que eu ouvi o diretor do filme dar uma entrevista quanto a isso, e ele disse assim: quem disse que eu contei a história do Noé da Bíblia? Quem disse? A história se parece, mas de forma irônica, sabe? Ele falou, meu compromisso não era contar o que tinha aqui, eu tirei a história daqui, mas é óbvio que eu pus meus elementos, tinha que ter um enredo, uma história por trás, para atingir um objetivo que ele tinha em particular. Então nós temos algumas histórias que parece que se elas não tiverem assim, digamos, o seu romance, algo por trás, parece que elas não funcionam ou não nos cativam. Por exemplo, hoje eu estava lendo uma revista Galileu antiga de 2019, tem até aqui alguns amigos gaúchos aqui, estava lendo sobre a Revolução Farroupilha, né? E a Galileu estava falando de alguns ideais que a Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, tinha, e falando que também hoje a gente conhece uma história deles, que também tem um romance por trás, para que cative. Segundo a revista Galileu, o pessoal do Rio Grande do Sul estava muito bravo, porque eles vendiam muito couro e charque para todo o território nacional, e as taxas que o Império cobrava do charque e do couro era muito alto. Segundo a revista Galileu, cerca de 3 ou 4 vezes mais alto que todo o resto do Império Brasileiro, que vendia açúcar e café para fora do país. Aí os caras ficaram bravos, peraí, a gente está vendendo para dentro do país um produto quase único e paga uma certa taxa. O pessoal está vendendo para fora do país, está mandando embora, e a taxa que eles cobram deles é 1/4 que estão cobrando da gente.
E aí vem, né, Bento Gonçalves e toda uma história. Mas tem o quê? Tem o seu certo romance por trás. Aí a revista Galileu vai dizer que por trás não estavam só as questões ideológicas, ou seja, queremos formar uma república, ser uma república, uma ideia muito legal, política. A ideia era econômica, e lógico, estavam certos por isso, era a única república que era cobrada uma taxa maior que qualquer outra república no Brasil. Então é óbvio, tinham o seu direito de fazer a sua guerra por uma questão econômica. E Galileu vai falar, a revista Galileu vai falar, era sim uma questão econômica. Então, assim, às vezes a gente, em algumas histórias que a gente vai contar, a gente fala assim, vamos dar uma enfeitada, dar uma narrada. A gente traz algumas pessoas normais para heróis. Ou a gente pega algumas pessoas normais para vilão, porque toda história tem que ter alguns aspectos que uma boa história tem. E nisso a gente se perfaz em algumas questões. Um grande problema disso tudo é que a gente traz esse conceito para a Bíblia. A gente traz esse conceito para a Bíblia também. Tem que ter um conteúdo aqui que chame a atenção, tem que ter um conteúdo aqui que agrade, tem que ter o seu vilão, tem que ter o seu herói. E aliás, aqui tem muito vilão e aqui tem muito herói também aqui na Bíblia. Mas a gente traz esse conceito de, digamos assim, de romance, né? E o conceito de romance, por que ele debilita a história? Porque ele muda os fatos. Ele muda os fatos. É como se falasse, não, para a história ficar legal, não, o original eu sei que é assim, mas vamos mudar isso aqui ou vamos acrescentar. Então, para ter um romance legal que nos cativa, alguns fatos têm que ser alterados, ou para o bem ou para o mal, porque tem que ter o vilão, mas o herói também. Por exemplo, Martim Lutero, você vai ler a história dele inicial, que homem usado por Deus, Toda a reforma protestante parte desse homem deixando ser usado por Deus. Vai ler o fim da vida dele. Aliás, eu acho que de cada 100 livros de Lutero, talvez um conte o fim da vida dele. Lutero. Fez coisas horríveis. Então assim, mas deixa essa parte horrível de Lutero para lá. Aliás, nós temos uma convenção luterana de pessoas que criaram uma denominação forte, respeitável, estudiosa. Deixa essa parte para cá. Ou seja, não cabe num romance, não cabe numa história que vai realmente me prender. E quando eu me pego trazendo isso aqui para a Bíblia, eu começo a ter alguns problemas. Por exemplo, eu sou levado a crer, por uma cultura que nós vivemos, que a gente é chamado para viver uma teocracia, sermos seres teocêntricos. O que é isso? Sermos seres onde Deus é o centro de tudo nosso. Deus é o centro de tudo. Eu vou comer, Deus, o que Ele permite ou não comer. Eu vou beber, Deus, o que eu posso ou não beber. Eu vou me vestir, Deus. E a cultura passa isso para mim e para você, e a Bíblia passa isso para a gente, e isso é muito legal. O problema é que na nossa cultura, o teocentrismo, ele vem junto com uma palavrinha chata chamada antropocentrismo. Ele fala assim, ao mesmo tempo que você é chamado para ser teocêntrico, ou seja, viver com Deus sendo o centro de tudo, e isso é muito bom, eu te aconselho a viver assim, a gente é chamado pela cultura agora e não pela Bíblia, a acreditar numa versão antropocentrista, ou seja, Deus vive em favor do homem. Tudo que Deus faz é por você, tudo que Deus está fazendo está pensando em você. E essa cultura nos faz pegar um pouco mais isso na cabeça, por quê? Porque você que é pai, você fala, tem sentido, porque eu vivo pelo meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, eu trabalho pelo meu filho, eu ando longa distância, viajo, sei lá, eu deixo de ter algo para mim, para ter para o meu filho. E parece que essa questão bate. Mas quando a gente vai na Bíblia entender algumas coisas que ela vai trazer exatamente para mim e para você, a gente não vai achar muito isso aqui. Tudo bem, tem alguns textos que podem até não concordar com isso, mas dá margem. Por exemplo, a Bíblia vai dizer assim que Deus, quando Ele vai falar do amor dele, Ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo, pastor? Deus, a função dele foi amar o mundo, foi dar o seu Filho, e esse verso assim é espetacular, mas ele não, parece que ele não cabe aqui, porque nesses romances que a gente vê por aí afora, faz muito bem ter um romance bíblico, onde a função de Deus é viver por nós, a função de Deus é trabalhar por nós, a função de Deus, e aí você vai para um caminho mais perigoso, é nos servir.
é nos servir. A função de Deus é nos amar, a função de Deus é nos ter. Porque a gente pega um conceito grego, qual o conceito grego? Mitologia, aí você vê filmes, romances, tudo. Qual que é esse conceito? A nossa adoração alimenta Deus. Você pega os filmes e as obras de mitologia, um Deus, quando não era adorado, ele se enfraquecia. Não é à toa que Zeus, né, na mitologia, não é à toa que Zeus descia aqui de vez em quando. Opa, estou perdendo a minha força, preciso ir lá restaurar os meus altares para que eles me adorem, para que eu fique forte. Opa, estão adorando o meu irmão que está lá embaixo, e aí eu perco força e ele ganha. E aí a gente pega esse conceito grego também, e a gente às vezes pode achar que assim, Deus precisa da minha adoração. Para ele continuar sendo Deus, ele depende da minha adoração, que parece que é uma mágica que faz ele exatamente a ficar mais forte. Bem, essa não é a melhor resposta que temos, inclusive, dentro da Bíblia. Está querendo dizer que Deus não nos ama? É óbvio que ama, e não é isso o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existem vários versos na Bíblia, depois pode procurar no Google, que são vários, a gente vai ler alguns daqui a pouco, que Deus vai dizer assim, por amor ao meu nome, eu fiz isso. Por amor a mim, eu fiz isso. Não é por amor primário a vocês. Por amor a mim, por amor a meu nome, por amor a quem eu sou, eu abençoei, eu perdoei, eu resgatei, eu ajudo, eu abençoo. E toda vez que nós vemos exatamente isso aqui, a gente entende que, pelo fato de Deus o amar tanto, a resposta a esse amor é amar eu e você. Não tem para onde correr. Em resposta ao amor que Deus tem por Ele mesmo, é o que faz Ele realmente ter um amor por você e ter um amor por mim. O comprometimento que Ele vai ter exatamente com o amor dEle mesmo. Abra sua Bíblia em Salmo 23. Salmo 23. Salmo capítulo 23, tem um verso aqui que nos ajuda muito quanto a isso. Salmo 23, você sabe que é um salmo muito conhecido. Eu fico preocupado porque ele tem uma teologia profunda muito grande por trás dele. Assim como o Salmo 91, que inclusive a gente vai cantar no final. Só que essas passagens que são, se você faz parte do mundo religioso, esses textos que são muito conhecidos, a gente tende a passar muito despercebido por eles. A gente está cansado de ler, cansado de ouvir, cansado de escutar. Talvez você fale, Salmo 23, não vou nem abrir a Bíblia. Não precisa abrir não, meu bem. Isso aí a gente sabe de cor e tal. E a gente tende a passar por algumas passagens muito conhecidas, sem perceber o grau de importância que ela realmente tem. Por exemplo, eu não sei se você já faz há muito tempo um caminho. Eu vou da casa para o trabalho, trabalho para casa. Você está acostumado com aquele caminho, é meio que automático, você não erra. Você está tão acostumado a fazer esse trajeto que você faz aí, sei lá qual é, que você faz ele conversando, irresponsavelmente, você faz ele conversando no celular, você faz ele ouvindo a CBN, a Band News, e você não erra, você está acostumado, é esse caminho e tal. Quando você não está acostumado, pode ser que você dê carona para alguém que vai fazer a primeira vez esse caminho, alguém passa, uma lixeira quebrada, ele, aonde? Verdade. Então começa a destacar, ter percepções que você que está acostumado não tem. Isso é a coisa mais normal do mundo. É por isso que quando você viaja para um caminho pela primeira vez, é óbvio que você se cansa mais, a sua atenção é redobrada. Está falando, agora a gente tem GPS, está falando que tem uma rotatória lá na frente, mas será que é a primeira? Você está aqui, está falando que é a segunda que eu viro, mas que segunda? Tá? Quando você já conhece o caminho, você viaja até mais descansado, ou você cansa um pouco mentalmente por saber que demora a chegar, mas o fato é que quando você não conhece, você tem que estar atento a tudo. E aí quando a gente conhece demais alguns textos bíblicos, estou falando isso não só por causa do Salmo 23, a gente tende a achar que, já aprendi dele. E, Salmo 23, Salmo 46, 91. Então a gente corre esse perigo. Salmo 23, verso 3, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que Davi está falando aqui, vou ler de novo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está orando a Deus, está falando assim: Deus, me guia no caminho da justiça. E é como se Deus falasse: mas por que, Davi? Por amor ao seu nome, por amor ao seu nome, me guia no caminho de justiça. Eu não sei como você terminaria essa frase. Talvez você orasse a Deus e falasse: Senhor, guia-me no caminho da justiça, por amor às pessoas boas que estão aqui na terra.
Senhor, guia-me no caminho da justiça por amor à minha família. Guia-me no caminho da justiça por amor a mim, que sou uma pessoa boa, honesta e quero continuar nesse caminho. O salmista não. O salmista tira tudo dele e leva isso lá para cima. Senhor, guia-me pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. E é interessante quando Davi vai falar isso, que parece, digamos assim, talvez até um pouco estranho, porque ele está confiante que ele vai ser atendido por Deus, se Deus amar Deus. É como se ele falasse assim: Senhor, estou te fazendo um pedido e eu tenho certeza que vou receber. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu tenho a certeza que o Senhor se ama. Porque eu tenho a certeza que o Senhor se valoriza. Porque eu tenho a certeza que o Senhor tem um compromisso moral com o Senhor. É em virtude disso que eu estou confiando que o Senhor vai me guiar pelas veredas que eu tanto preciso. Por exemplo, o povo de Israel, quando caminhava lá com Deus, eles davam nomes para Deus. Davam nomes para Deus. E Deus tinha vários nomes. Assim como, por exemplo, eu tenho vários nomes. Por exemplo, eu me chamo Cristiano, a maioria que me chama de pastor, a Mariana me chama de amor. Não é todos os dias, de vez em quando ela fica brava e me chama de Cristiano. Alguns me chamam de Cris, e tem vários nomes. Lá em Nova Resende me chamam de Cristianinho, de onde eu vim e tal. Me chamam... Bem, eu tenho alguns apelidos lá que não vale a pena falar. Então, assim, tem várias formas, dependendo da pessoa, de me identificar. Assim como você tem também. E o povo de Israel, eles davam alguns nomes a Deus. Ah, Ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo. Ele é o Eu Sou. Aliás, esse nome ele mesmo fala dele. Ele é o Eu Sou. Ele é o Justiça Nossa. O Justiça Nossa virá aqui. O Eu Sou fará isso. O Altíssimo. O Salvador. E é interessante que quando Israel dava esses nomes para Deus, não era por questão de identificação. Não era por questão de identificação. É porque conforme Israel ia caminhando com Deus, eles iam conhecendo Deus. E aí eles conheciam alguns atributos de Deus. Ah, Deus é o Altíssimo, porque Ele está acima de tudo, Ele é o Altíssimo. E aí de vez em quando falava, oh meu Deus, Altíssimo, e aí virava nome, não para identificação, era um atributo, uma qualidade, um adjetivo que eles iam conhecendo de Deus. E aí quando você vai ler a Bíblia, não é à toa que você vai ver várias referências diferentes de Deus, não só Yahvé, não só Jeová, não só Deus, várias outras que são atributos. Ia descobrindo qualidade, ia chamando as pessoas exatamente nessas qualidades. São descrições de quem Ele é. E aí aqui no Salmo 23, você vê ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo é em amor ao seu nome. Quando você pensa nisso nos aspectos humanos, parece meio estranho, mas Deus, Ele tem um compromisso elevadíssimo com Ele mesmo. E às vezes a gente não entende isso. Porque como ser humano a gente é capaz de passar por alguns padrões nossos para beneficiar filho, para ajudar pessoas, não são só por motivos negativos. E a gente passa por cima de alguns padrões. A gente passa por cima. E aí, dependendo dos padrões ou de quem ou para que vai ser feito, aí se julgue o certo ou o errado, enfim. Mas Deus, Ele tem um compromisso elevadíssimo com Ele mesmo, com o caráter dEle e com o nome dEle. É um compromisso elevadíssimo, que não pode ter erro. E aí quando você pensa assim, por exemplo, quando você vai fazer um negócio, adquirir um sócio, você precisa saber quem é esse cara, quem é essa pessoa. Ele tem um compromisso elevadíssimo com as coisas que ele fala. Ele é uma pessoa de palavra. Ele é uma pessoa que no mercado aí realmente é um bom pagador, se dá bem com as pessoas, fácil de relacionamento, tal. A gente vai ser sócio, vai virar uma família que tem dispêndio, tem lucro, enfim. Então assim, quando você entende que a pessoa passa todos esses padrões, você fala, é um bom sócio. É um bom sócio. Uma boa pessoa para se lidar. Se tudo der errado, é uma pessoa honesta, a gente vai sentar, vai desfazer. O mercado não nos ajudou, não foi a pessoa, o mercado não nos ajudou. Então, quando você entende que a pessoa tem, por exemplo, quando você vai casar, existe um ditado antigo que diz assim para os homens, né? E para as mulheres eu acho que serve também: repare como ele ou ela trata os pais, né? Repare como ele ou ela trata os pais. Porque se essa pessoa não trata bem aqueles
que vive em amor por ele ou ela, me desculpe, mas esse romancismo gostoso que está aí vai passar também. Vai passar também. Então, repare como trate os pais. Então, assim, você vai casar, essa pessoa, ela tem um compromisso ético com ela mesma. Ela tem um compromisso moral com ela mesma. Que se ela não tem, mais cedo ou mais tarde ela não tem comigo também. E aí Deus, Ele tem um padrão elevadíssimo de comprometimento com Ele mesmo, com o nome dEle. É como se dissesse, o meu nome não pode ser manchado. Por exemplo, abra, se você está com sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 48. O profeta Isaías, ele traz uma menção interessante, capítulo 48, verso 9. Isaías, capítulo 48, o verso 9, diz assim: por amor do meu nome, é Deus falando, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Verso 10: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Vou ler o verso 9 de novo. Por amor do meu nome, por amor do meu nome. É Deus falando, olha, como eu me amo demais, por amor ao meu nome, pelo compromisso que eu tenho com o meu nome, compromisso elevado com o meu caráter, eu não te destruí. Por isso, eu não te destruí. Lógico, em virtude disso, eu não te destruí porque eu te amo. Mas não espere eu falar assim, tá bom, o padrão era esse, mas eu te amo tanto, não vou te destruir. Esse não é Deus. Esse não é Deus. O compromisso dele é com o nome dele, e em resposta a isso vem o amor e o compromisso que ele tem por mim e por você. E isso, quando a gente entende bem isso é mais elevado do que ficar pensando que ele é antropocêntrico, ou seja, você é o centro da minha vida. É mais elevado do que isso. É muito mais elevado que isso. A sociedade vai falar que não. O elevado é o amor, não a si, mas ao próximo. Cuidado com isso. E é por isso que Deus vai passar exatamente por essas questões que Ele nos fala aqui. E um Deus que ama o seu próprio nome, Ele manifesta o seu amor por nós. Caso contrário, Ele não consegue manifestar o seu amor por mim, por você, nem por ninguém. Então assim, Deus não é antropocêntrico, lembre-se disso. E a gente não vive essa questão de que somos o centro de tudo. Por isso, alguns pastores, líderes, cristãos, igrejas, religiões, ela tem que romantizar um pouco isso aqui. Porque nesses termos que a gente está lendo, pode não soar tão agradável assim. Pode não parecer tão agradável. Então tem que criar um romance por trás disso aí. Você tem que sair da ajuda do alto e ir para a autoajuda. Você tem que mudar um pouco, florear. Você tem que sair de padrões, de aspectos de compromisso para chegar nesses termos que a gente tem exatamente aqui. Jonathan Edwards é um escritor muito bom. Em 1963, ele escreveu um livro que fala exatamente desse tema. Ele diz o seguinte parágrafo: tudo que as Escrituras mencionam com o propósito final da obra de Deus encontra-se incluído nessa única expressão: a glória de Deus. Ele está dizendo assim, tudo que você encontra na Escritura vai se resumir a uma única expressão: glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Por exemplo, nós como cristãos, a gente tem um verso bíblico para chamar a atenção, por exemplo, de pessoas que a gente quer que elas se alimentem melhor, cuidem da sua saúde e tal. E aí tem lá, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? Deus. Aí a gente pega só a primeira parte, né? Quer comais, quer bebais, vírgula, quer façais qualquer outra coisa. Tudo que você for fazer. E é interessante que o autor ele começa em coisas simples. É comer, beber. Coisa simples, subsistência, a gente precisa disso todo dia. Comer, beber. Isso é simples. E quer saber de uma coisa? É como se fala, tudo que você faz é para a glória dele. Tudo deveria refletir uma glória para ele. Para esse Deus que se ama, e é óbvio, ele vem a nos amar também. E aí você pensa assim, e aí você for ler a Bíblia em alguns textos, e eu vou ler mais uns aqui, é pelo meu nome, por causa do meu nome, é para a minha glória, o louvor é para mim, é eu, é mim. Do nosso jeito humano de pensar,
Você pensa assim, mas que Deus mais egocêntrico? É tudo para Ele. Você vai ler os 10 mandamentos, já começa lá, não terás o Deus diante de mim, hein? E no português, como está escrito, poxa, mas que Deus que só pensa nele, não posso... E aí a gente vai tendo algumas complicações e vamos achando, quem sabe, um Deus um pouco narcisista, né? Tem um mito de Narciso. O mito de Narciso conta que Narciso, quando nasceu, ele tinha uma beleza assim esplendorosa. E a mãe perguntou para um dos sábios assim: meu filho vai viver muito tempo, porque com essa beleza toda? E a lenda diz o seguinte: ele vai viver. Ele não pode se ver, mas ele vai viver. Ele não pode se olhar no espelho, aí ele vai viver muito tempo. Ou seja, o sábio estava dizendo assim: se ele se debruçar só em cima da sua beleza, aí ele vai morrer. Até que um dia lá uma ninfa lá se apaixona por ele, mas ele não gosta da ninfa. Interessante que o mito vai falar que ele não gosta muito da ninfa, porque ela fala demais. Ia ser difícil para ele arrumar alguma mulher mesmo. Ela fala demais, não gosto dela. Essa ninfa foi até, mitologia, foi até alguém e falou: eu quero lançar uma maldição sobre ele. O quê? Que ele se apaixone por alguém a tal ponto que não tem esse amor de volta. E aí lançou a maldição nele e tal. E aí sabe o que acontece com o Narciso? Ele se apaixona pela própria imagem. E fica apaixonado pela própria imagem. E aí tem duas teorias da forma como ele vai morrer e tal. E uma delas fala que a mulher levou ele até um lago, e ele se viu ali no lago e ficou encantado como alguém podia ser tão lindo assim. Se apaixonou pela própria imagem e desce à procura da imagem, acaba se afogando. E tem uma outra teoria. Freud vai usar o termo dele, narcisismo, para pessoas que têm uma compulsão em ficar admirando de uma forma extraordinária a sua própria imagem. A sua própria imagem. E por incrível que pareça, a gente encontra pessoas assim, tá? A gente encontra pessoas assim. Eu lembro que um amigo uma vez conversei: cara, como é que você está lá no teu trabalho? Estão demitindo e tal. Ele falou: eu estou tranquilo, porque, cara, no que eu faço, eu sou o melhor. Impossível mandar embora. 3 meses estava na rua. Então assim... eu sou, a minha imagem, o que eu faço, é um narcisismo puro. E a gente, entendendo que isso é algo realmente, como Freud diz, que acontece na nossa mente humana, a gente tende a levar isso para Deus, né? Poxa, mas Deus está parecendo um narciso, né? Deus está parecendo ter essa síndrome aí, ser um narcisismo puro, fica se amando, se adorando, a glória é para Ele, é tudo para Ele. E quando a gente pensa isso, a gente pode ter alguns problemas aqui. Aguenta aí, porque você vai entender que Ele precisa fazer isso. Se Ele não fizer isso, nós não vamos nos sentir seguros de amá-lo e adorá-lo nunca na vida. Olha o que diz alguns textos aqui, queria que você visse aqui comigo. Efésios 1:6. Se você puder anotar ou ler aí na sua Bíblia, para que a gente possa compartilhar junto. Efésios 1, capítulo 6, diz assim: para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe por que você nasceu? Para louvar a Deus. Ou seja, Ele pensou nele, e aí você nasceu. Outro texto, Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia. Êxodo no capítulo 9. Vou ler só alguns, tá? Êxodo 9, verso 16, diz assim: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Não é o seu nome que vai a toda a terra, é o meu nome que vai para toda a terra. Ah, Moisés, você está fazendo isso por mim, mas o seu nome não é para se estender, é o meu nome que você vai levantar e vai levar para as pessoas. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 14. Diz assim: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. O que eu fiz, olha Deus falando, né? Na linguagem humana, se fosse nós aqui, narcisismo puro. O que eu fiz foi por amor ao meu nome. E é como se ele falasse assim: por isso vocês estão assim. E é interessante que você vai achar várias expressões de Deus na Bíblia: por amor ao meu nome, por amor ao meu nome. E o que me encanta é que toda vez depois na Bíblia dessa expressão, por amor ao meu nome, existe algo que Ele fala que Ele fez por você.
Por amor ao meu nome eu te amei, por amor ao meu nome eu te restaurei, por amor ao meu nome eu te salvei, por amor ao meu nome eu cuido de você, por amor ao meu nome eu te livrei, por amor ao meu nome você não é mais escravo. Você vai ver que o fato dele se amar tanto é a resposta que tem do amor que ele tem por nós e nos deixa na situação confortável que temos de acreditar exatamente nesse Deus. João capítulo 12, esse texto nessa ideia toda, esse texto talvez é um dos que mais me encantam. João capítulo 12, verso 27. João 12, verso 27 diz assim: agora, Jesus falando, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? E aí ele fala com Deus, o Pai dele: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E Jesus está ali no momento difícil e fala: Pai, tem como me livrar dessa hora? Se não tiver, não tem problema, porque eu vim para essa hora. Aliás, Pai, o teu nome tem que ser glorificado. E aí ele ouve uma voz do pai dele, Deus fala: meu filho, eu já glorifiquei o meu nome. E tem mais, eu ainda glorificarei o meu nome. Ou seja, meu filho, você veio para uma função e através dela eu fui glorificado, eu estou sendo glorificado, eu estou sendo amado e aqui eu estou. E é interessante quando ele vai falar isso, é como se ele falasse assim, pelo fato de eu ter sido glorificado, a minha resposta é estar te entregando em salvação por todas essas pessoas. Eu já fui glorificado e continuarei sendo glorificado. Por isso saiba que enquanto Deus estiver totalmente comprometido com o seu nome, enquanto Deus estiver totalmente comprometido com o seu caráter, isso vai dar segurança para mim e para você, de que você não terá nada menos do que o melhor. Nada menos do que o melhor. O fato dele o amar tanto, o fato dele ter um compromisso com o seu caráter, com quem ele é, com o nome dele, te dá a segurança de que sim, Deus não vai aceitar nada abaixo do melhor para você, nos aspectos eternos, não terrenos. Não terrenos. Você não vai ter o melhor carro que existe, fique tranquilo, creio que não. Você talvez não vai ter a melhor casa que exista. Ele fala em aspectos eternos. Aí sim, você não terá nada menos do que o melhor, pelo amor que ele tem nele, porque Deus está comprometido com ele mesmo, e esse compromisso não falha. E aí quando a gente vê esse compromisso, isso me traz algumas coisas boas, porque me trazem as coisas de Deus, porque eu tenho certeza que mesmo eu sendo infiel, mesmo eu tendo a infidelidade, Deus vai permanecer fiel, porque Ele não é antropocêntrico. Os caras estão infiéis, eu vou ter que mudar a minha rota aqui, e vou ter que deixar de ser fiel também. Não, vocês são até infiéis, mas eu continuo sendo fiel às promessas que fiz para vocês. É só mudar a chavinha de novo e as promessas continuam. Jonas quando pregou, Deus falou: eu vou destruir essa cidade. Ele pregou, a cidade mudou, Deus não destruiu a cidade naquele momento. 100 anos depois, o profeta Naum fala: ai da cidade sanguinária, e aí destrói Nínive. Então assim, eu não vou mudar as minhas promessas, porque eu tenho um compromisso elevadíssimo comigo mesmo. Você pode ser infiel, você pode não acreditar em mim, você pode fazer tudo que você está fazendo, os meus padrões não mudam. As suas consequências vão mudar em virtude do que você está fazendo, isso é óbvio, mas os meus padrões não mudam. Então, sabe, colocar qualquer coisa na sua jornada, na sua jornada de vida, que não seja a glória de Deus, qualquer coisa que você coloca no fim da sua jornada, do seu processo que você está vendo, que não seja a glória de Deus, é viver com frustrações, é viver com decepções, é viver uma vida que não tem sentido, porque eu estou saindo dos padrões que eu fui criado para servir. Você foi criado para me louvar, você foi criado para me louvar, para me servir. Deus não é narciso, e eu preciso entender muito bem hoje. Por exemplo, ame o nome de Deus,
isso aqui é espetacular, ame o nome de Deus, e Ele vai se encarregar de cuidar do seu nome, o seu nome. Sabe, uma vez eu morava com a minha irmã, ela é falecida, e ela abriu uma loja, e eu me lembro que eu tinha 19 anos, e eu nunca tinha visto cheque na vida, cheque. Ela falou, você não me empresta uns cheques? Eu falei, cheque? Eu não tenho, é só ir lá, pegar lá no banco. Peguei, e ela abriu as lojas, usou os meus cheques. Cara, acabou com o meu nome, os cheques voltaram tudo, tal. Resumindo, eu e a Mariana iniciamos uma saga aos 19 anos para poder limpar o meu nome. 22 cheques em 3 estados diferentes, e a gente foi buscando, pagando e buscando de um em um. Quando mexe com o seu nome, isso fere, isso fere. Para você que é pai, tira a credibilidade do seu nome na frente da sua esposa, dos seus filhos, isso mexe com a gente. Agora, quer ter o cuidado pelo seu nome? Dê glórias ao nome dele, e deixa que ele cuida e dê segurança para o seu nome. Busque a glória de Deus, e deixa que Ele se encarrega de dar as ofertas merecidas que você tem direito. Deixe que Ele se encarregue de mostrar você no momento certo. Dê glórias a Deus, e deixe que Ele se encarregue do reconhecimento que você tem que ter. Deixa isso com Ele. Quando você dá glórias a Deus, esteja comprometido com o caráter de Deus, e deixa que Ele cuide de sua reputação. Esteja comprometido. Sabe, às vezes é chato você ouvir assim, rapaz, falaram que eu sou arrogante. Só porque eu sou tímido, quer falar que eu sou arrogante, você fica às vezes inquieto, como assim e tal. Se preocupe com o caráter de Deus, dê glórias a Ele, e deixa que Ele cuida do seu caráter, deixa que Ele cuida de você. Não é à toa que Jeremias, capítulo 4, Jeremias tem um livro de lamentações, mas parece que antes ele lamenta um pouco também. E aqui no capítulo 4, só para que você entenda tudo isso, Jeremias capítulo 14, o verso 7, ele diz o seguinte para mim e para você: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam e contra ti pecamos. As pessoas na Bíblia sabem orar perfeitamente. Davi, Jeremias, Senhor, a gente está pecando, e a gente está precisando se livrar disso, a gente está precisando de uma bênção, então, por amor ao teu nome, tá? Podia falar, por amor ao meu filhinho, que tem 1 ano, eles vão invadir. Não, por amor ao teu nome, porque o Senhor tem um compromisso elevado com o Senhor. Então, por amor a isso, nos livra, nos ajude. O livro de Salmos, além do Salmo 23, Salmo 79, esse talvez é o verso um dos que eu mais gosto nessa questão. Salmo 79, verso 9, diz assim: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Ou seja, Senhor, nos assiste, cuide de nós. Mas por que eu tenho que cuidar de vocês? Pela glória do teu nome. E ele termina dizendo assim: livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Não é por amor a nós, não, que merecer a gente não merece, mas por amor ao teu nome, por favor, venha e cuida de nós. E Salmo 115, tem vários outros salmos. Salmo 115, o verso 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Viva para a glória de Deus, e Ele cuidará de você. Viva pelo nome e preservando o nome de Deus, e Ele vai preservar o seu nome. Viva pelo caráter de Deus, e Ele vai cuidar do seu caráter. A gente corre atrás demais do nosso nome, nosso caráter e tudo. Eu acho que já falei várias vezes aqui, sabe que eu tenho um pai alcoólatra, e eu fico pensando assim, nessa questão, poxa, o quanto a minha vida e dos meus irmãos seriam diferentes se o meu pai se amasse. Se o meu pai se amasse, não precisava amar a gente não, precisava amar ele. Porque se o meu pai se amasse, ele não ia chegar na condição que ele está hoje. Ele não ia enfiar nesse mundo da bebida como ele se enfiou. Ele não ia, ele não ia estar na situação que ele está hoje. A gente esteve lá agora nas férias tal, e as coisas não mudam.
O meu pai, ele já está com continência urinária e às vezes ele, sei lá, perdeu a percepção de viver, está com 69 anos, faz 70 esse ano, e às vezes durante a noite sai a urina e ele acaba urinando na cama, e aquilo ali ele acorda, seca, e com aquela roupa ele sai para a rua, e você vai falar, não tem nada. Eu falei, como assim, não tem nada? Então assim, se o meu pai se amasse, não precisava me amar não, nem meus irmãos, mas se ele se amasse, eu fico pensando o quanto a nossa vida seria diferente. Que teríamos um homem que trabalharia para cuidar de uma família e para cuidar dele também. Teria um homem que daria valor aos seus dentes, teria um homem que daria valor ao seu visual, seu cabelo, sua barba, teria um homem que daria valor à sua imagem, se vestiria bem, teria um homem que daria valor a muitas outras coisas, e aí eu tenho certeza, a minha vida e a dos meus irmãos seria completamente diferente, com muito menos trabalhos para viver do que realmente tivemos, se o meu pai se amasse, mas ele não se ama. E aí como é que passa esse amor para os filhos? Agora, o seu Deus, o meu Deus, o seu Pai, o nosso Pai do céu, Ele se ama. Ele tem um compromisso elevadíssimo com Ele. E é por isso que a gente está seguro. Caso contrário, gente, a gente não estaria tão seguro como a gente está, não. Então, que bom que eu dou glórias para Deus. Que bom que é tudo para Ele, para o nome dEle, em virtude dEle, e aqui eu estou para louvar o nome dEle, falar do nome dEle, porque quando eu faço isso, eu tenho a certeza do cuidado dEle exatamente por mim. Então, quando eu vejo isso, eu falo, isso é bom demais, porque se o meu pai custódio se amasse, nós filhos dEle, viveríamos na sombra dEle, na sombra dEle. Ah, o meu pai faz isso, meu pai na sombra dele. E essa sombra seria a nossa segurança. O seu Deus, o seu Pai te ama. Então, viva na sombra dele. Se esconda na sombra dele. Faça dele o seu esconderijo. Ele se ama e eu vou dar glórias a ele. Vou viver na sombra dele, no esconderijo, porque a sombra dele vai me proteger. Salmo 91. Esconderijo. E é desse esconderijo que nós vamos louvar agora também. Louvar ao nosso Deus. Declamar essa canção de que, Pai, obrigado, porque é sim tudo para Ti, é tudo Senhor, o louvor é para Ti. O Senhor se ama e eu estou feliz que o Senhor se ama demais. O Senhor tem um compromisso elevadíssimo com o Senhor, ou seja, suas promessas não vão falhar por causa do compromisso que o Senhor tem com o Senhor. E em resposta desse amor que o Senhor tem pelo Senhor, pelo seu nome, pelo seu caráter, em resposta a isso, nós estamos aqui. E o Senhor nos ama, e nós estamos vivos, e nós temos chances a mais na vida, porque Ele ama Ele. A resposta disso tudo, Ele nos ama. Não precisa ter romance, tá? Não precisa mexer na história. A história já está muito bem contada. Vamos louvar a Deus, Salmo 91, e vamos declarar que a gente quer viver nesse esconderijo, que é a sombra do nosso onipotente. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas como Ele se ama e Ele tem um compromisso elevado com Ele, Ele vai me proteger. Vamos louvar o nosso Deus. Pois eu me escondo em Ti.
asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas. Sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé. Nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, por amor ao Teu nome, a gente quer te pedir que o Senhor continue a cuidar do nosso nome. Por amor ao Teu nome, ao Teu caráter, ó Pai, a gente quer muito que o Senhor nos ajude a manter o nosso caráter, a nossa vida moralmente correta nos Teus princípios. Por amor ao Teu nome, a gente te pede que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, por amor ao Teu nome. E a gente quer fazer de tudo para viver em amor ao Teu nome. A gente quer que os nossos atos demonstrem para as pessoas que a gente vive em função do Teu nome. A gente quer que as nossas palavras sejam palavras de pessoas que vivem em função do Teu nome. A gente quer que os nossos atos sejam atos de pessoas que vivem para a Tua glória, para Te louvar. Então nos ajude nessa caminhada que tem sido tão difícil. Continue a cuidar de nós, porque a cada dia que nasce, as Tuas misericórdias se renovam. E elas se renovam diante de um dia totalmente diferente que vem para nós. Então nos ajude a vencer todas essas coisas que temos que vencer. Tudo isso por amor ao Teu nome. Continue a cuidar de nós. E Pai, que a gente possa sair desse nosso antropocentrismo, achar que nós somos o centro onde tudo gira. Não, é teocentrismo. O Senhor é o centro, nós estamos girando em volta. E é por isso que tudo é para o Senhor, tudo é pelo Seu nome. Muito obrigado pelo comprometimento elevadíssimo que o Senhor tem com o Senhor mesmo. Que isso nos dá a segurança de que o Senhor não vai mudar e de que nós possamos continuar nos Teus caminhos para receber as Tuas bênçãos. Por isso, por amor ao Teu nome e em nome do Teu Filho Jesus nós pedimos. E já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado.
Obrigado, pastor Cristiano, né? Pessoal do louvor também, oi. Amanhã, para a grande maioria, começa aí a loucura do ciclo da vida, né? Mais uma segunda-feira, e mais as lutas, e batalhas, e desafios, né? Quem sabe você não experimentaria nessa semana fazer tudo para a honra e glória do teu nome? Quem sabe para alguns não tem dado certo quando a gente coloca os nossos sonhos no centro das coisas, né? E vem problemas que a gente não consegue administrar. Quem sabe a gente essa semana não experimenta colocar tudo para a honra e glória do teu nome. Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe, que ao sairmos aqui levemos a paz de Deus no nosso coração, que tenhamos uma semana feliz na presença dEle. Durante a transmissão nós tivemos muitos pedidos ali, muitas pessoas se manifestando, também dando seus testemunhos, curas ali de Covid, né? O pessoal agradecendo. Tudo isso será encaminhado para o nosso Ministério da Intercessão, tá bom? Nós temos o Ministério da Igreja que ora pelas pessoas. Olha só, se você tiver um pedido também, pode mandar para a gente aí, tá bom? E no próximo sábado estaremos aqui às 10 horas da manhã. Para isso, dê o seu nome para a gente não ter a superlotação. E no próximo domingo, às 19 horas e 30 minutos. Até lá, tenham todos uma boa noite, uma boa semana na presença de Deus. Obrigado.